Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar aí mais uma aula de sociologia, certo? O professor fez uma introduçãozinha sobre ideologia, mas a aula de hoje vai ser um pouquinho mais aprofundada, falando um pouco sobre ideologia. Então vocês prestem atenção, qualquer dúvida entre em contato com o professor. O primeiro ponto que vocês precisam entender é que a ideologia, né, ela é basicamente um conjunto de ideias e valores de um grupo de pessoas ou de uma pessoa, certo? Então, aquela entrevista do Leandro Carnal, ela fala bem sobre isso, né? Cada um tem uma ideologia, grupos têm ideologias, que é basicamente o que o nosso olho vê, né? Porque e esse é um conceito muito importante não só para a sociologia, mas para a gente como sociedade. Hoje a nossa sociedade ela vive uma briga ideológica muito forte, principalmente na política, né? O pessoal fala ou tu é PT, ou tu é Bolsonaro, e a ideologia está diretamente ligada com isso, porque cada um tem uma visão do mundo. Essa visão ela pode mudar, ela pode ser sempre a mesma, e grupos de pessoas possuem visão de mundo. Ora, são visões de mundo que são boas, também existem visões de mundo que são ideologias ruins, né? Como a ideologia, por exemplo, nazista, uma ideologia que homofóbica, né, e que discrimina os outros. Então a lei também ela existe para cuidar dessas para que o limite ideológico não ultrapasse, né? Então é muito importante. Mas a ideologia ela move o nosso mundo, né? Ela move o que nós somos hoje. Então ela é muito importante para essa construção. Eu vou falar um pouquinho aqui, basicamente sobre Marx, né? E sobre esse conceito do marxismo, sobre a ideologia como falsa consciência. Então, só para relembrar um pouquinho, né? O Marx basicamente se propôs a escrever sobre a questão do capitalismo, uma visão em cima do trabalhador, da burguesia versus o proletariado, né? E para Marx, a sociedade, né, o capitalismo que a gente tem hoje, ele basicamente é fruto e também ele é utilizado para que essa dominação da burguesia sobre o proletariado continue. Para vocês entenderem um pouquinho, né? Por isso que é uma falsa consciência, uma ilusão, né? Por quê? Porque para ele, tá, a sociedade ela pode ser dividida em infraestrutura e superestrutura, certo? Se vocês pararem para analisar, a sociedade, a infraestrutura é relacionada ao trabalho, né? Por exemplo, construção do nosso alimento, construção do que a gente vive, do que a gente está usando, da internet, tudo isso é através das forças de produção. O trabalhador teve que estar ali para ser construído. Então, é a base da sociedade, é a infraestrutura, em que os trabalhadores estão inseridos, né, nesse processo de dominação, podemos dizer. E a superestrutura são estratégias, tá, que a classe dominante, no caso a burguesia, né, ela utiliza para continuar mantendo o seu domínio. Né? Então, por exemplo, a questão da compra, do capitalismo, de consumir, 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 a questão de eventos, a questão muitas vezes de até podemos dizer assim da compra, se for da compra excessiva, o Estado, então o Estado usa para manter essa superestrutura para que o trabalhador continue trabalhando, trabalhando, trabalhando e não saia da infraestrutura, né? Que aqui, ó, se vocês pararem para analisar, a infraestrutura é o modo de produção, é o modo da sociedade, é a base da sociedade. Então é o trabalho. Como o capitalismo, como a burguesia mantém os trabalhadores somente na infraestrutura, trabalhando e dando lucro para a burguesia, são as questões ideológicas, intelectuais, políticas, religiosas, tá? Então tudo isso mantém o trabalhador na infraestrutura sendo refém dessa base social.
né? Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, beleza? Então, para vocês adentrar um pouco mais, tá? Um exemplo, por exemplo, de falsa consciência, dessa ideologia, né? A sociedade, né, a infraestrutura ali, ela é criada através do trabalho. Mas ao longo dos anos são criados artifícios para que o trabalhador aumente a taxa de desemprego, por exemplo. A taxa de desemprego ela pode ser aumentada, claro, por uma crise, mas a taxa de desemprego pode ser aumentada pelo próprio capitalismo. Tá? Com a construção de desenvolvimento de máquinas no lugar do trabalhador, então isso aumenta o desemprego também. E é através da superestrutura. Não é irônico que o trabalhador crie máquinas para que vão substituir ele? Para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão. O papel do Estado nas ideologias eu vou deixar para a aula que vem, tá? Porque esse conceito é um pouquinho mais difícil. Qualquer dúvida me chamem, é bem difícil, é a parte mais difícil da matéria, mas o professor está à disposição. Até mais.